O Brasil, por exemplo, já possui vários projetos de redução de gases poluentes que são pagos com dinheiro de países industrializados que querem cumprir suas metas no protocolo. Um exemplo disso é o projeto do Seu Bartolo, que você acabou de ouvir na matéria anterior. Aqui no Brasil, quem fiscaliza e garante o bom funcionamento desses projetos é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo o coordenador-geral de mudanças globais do Ministério, José Domingos Miguez, qualquer empresa pode participar e gerar renda preservando a natureza. Qualquer empresa que faça um projeto de redução de emissão de gases de efeito estufa em qualquer setor, não precisa ser agricultura, pode ser setor energético, indústria, tratamento de resíduos, qualquer setor que faça um projeto que reduza a emissão. Uma vez que ele efetivamente reduziu a emissão, e tem todo um processo, ele tem que certificar esse projeto dele que está de acordo com as regras do protocolo. O Brasil é o segundo país com maior número de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo apresentados. Empresas interessadas em criar projetos que contribuam para a redução dos gases de efeito estufa podem entrar na página da internet do Ministério da Ciência e Tecnologia, www.mct.gov.br/clima, e conferir as normas para a elaboração de projetos. De Brasília, Angelina Guedes. A certidão de nascimento é o primeiro documento que tiramos em nossas vidas. Além de um nome e sobrenome, a certidão dá o direito da pessoa de se matricular em uma escola, por exemplo, abrir uma conta no banco, conseguir empréstimos, casar-se e ter acesso a programas do governo. Mas ainda tem muito brasileiro sem esse documento. É o caso de muitos indígenas. As barreiras geográficas que impõem a necessidade de atravessar longas distâncias e até rios das aldeias às cidades é uma das dificuldades para que as crianças indígenas sejam registradas ao nascer. A afirmação é do índio Edilson Martins, integrante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Outra dificuldade que nós apresentamos aqui em relação ao acesso a esse documento é no que se relaciona à própria discriminação que existe ainda em vários cartórios, né, por sermos indígenas, por não sabermos falar bem o português e por não termos muitas vezes dinheiro, né, então temos essa grande dificuldade também de ter acesso a essa documentação que é o registro, né. Ele e outros índios se reuniram nesta sexta-feira em um seminário para discutir formas de ampliar o registro civil entre os indígenas. Uma das sugestões colocadas por Edilson Martins para solucionar a questão é o trabalho conjunto entre os órgãos públicos e organizações não governamentais que tratam dos direitos dos índios. O subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Perli Cipriano, destaca que o registro civil é importante para garantir que os índios sejam atendidos por programas sociais e possam exercer sua cidadania. Quando vai para a escola precisa do documento, eles também, alguns deles vão se aposentar, alguns deles querem entrar na universidade, eles querem ter os seus outros documentos, eles podem fazer o empreendimento, eles precisam do CPF. Nós já tivemos caso do índio que iria viajar para o exterior e não tinha um passaporte. O seminário terminou nesta sexta-feira em Brasília e foi organizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. De Brasília, Yara Aquino. Emagrecimento, sangramento nas fezes, fraqueza, diarreia constante. Esses são alguns dos sintomas do câncer coloretal, mais conhecido como câncer no intestino. A doença mata milhares de brasileiros por ano e alguns cuidados com a saúde são fundamentais para evitar que ela aconteça. De acordo com as estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 24 mil novos casos de câncer coloretal devem surgir no Brasil em 2006. A doença é o quarto tipo de câncer que mais mata no país e o terceiro em número de pessoas atingidas, sendo superado apenas pelo câncer de mama e o câncer de colo de útero. Para o diretor do INCA, Luiz Santini, o maior desafio no combate à doença é conseguir identificá-la cedo para aumentar as chances de cura. Ele é curável se ele for detectado precocemente. Como na maioria dos casos ele é detectado muito tardiamente, infelizmente já estão numa fase muito avançada da doença. Quanto mais cedo, como qualquer câncer, ele for detectado, melhores são os resultados.
A maior incidência de casos de câncer de intestino é na faixa etária entre os 50 e 70 anos, mas a doença também pode se desenvolver a partir dos 40. Os principais sintomas são sangramento nas fezes, emagrecimento, diarreia, fraqueza e sensação de vontade de evacuar. O diretor do INCA também ressaltou a necessidade de cuidados com a alimentação e mudança de hábitos para evitar o câncer de intestino. Ele recomendou o aumento do consumo de frutas e fibras e a redução do consumo de gorduras. O tratamento do câncer de intestino geralmente é feito com cirurgia, mas a radioterapia e a quimioterapia também são usadas de acordo com o estágio da doença. Os tratamentos são oferecidos em todos os estados, nos centros de alta complexidade oncológica vinculados ao Sistema Único de Saúde. Do Rio de Janeiro, Adriana Brendler. Voz do Brasil. Chegou ao fim hoje a Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu esta semana no Canadá. Mais de 20 mil pessoas se reuniram para debater formas de combate e prevenção à doença. Uma das formas de contágio da doença é através de relações sexuais. E até o fim do mês, o Ministério da Saúde espera distribuir 32 milhões de preservativos para todo o país. O material é gratuito e distribuído nos postos de saúde e em organizações não governamentais que combatem a doença. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Culturas Indígenas, do Ministério da Cultura. O objetivo é apoiar iniciativas culturais de povos indígenas que tenham acontecido nos últimos 5 anos e que sejam relevantes para fortalecer a cultura indígena do país. O projeto, financiado pela Petrobras por meio da Lei Rouanet, é aberto a todas as comunidades indígenas brasileiras. O concurso vai escolher 80 projetos. Cada um vai receber R$15 mil em dinheiro. Mais informações pelo telefone 0800 77 40 240. Repetindo, 0800 77 40 240. Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. Guardas municipais podem ter porte de arma fora do horário de serviço. O projeto vai qualificar 60 mil jovens para o mercado de trabalho em 2 anos. Polícias Federal e de São Paulo passam a trabalhar juntas no combate ao crime organizado no estado. Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás, com sonoplastia de Leleco Santos, produção de Ellen Bernardes e Rosineide Evangelista, edição de Dini Moraes, Ana Pimenta e Daniela Almeida. Voltamos na segunda-feira com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom final de semana. Do Brasil. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Mantidos indisponíveis bens da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. OAB em São Paulo quer envolvimento da sociedade e do governo contra o crime organizado. Supremo nega quebra de sigilo nas investigações da CPMI das sanguessugas. Supremo mantém sigilo nas investigações que envolvem 57 parlamentares indiciados na CPMI dos sanguessugas. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, que recomendou providências para evitar a divulgação do conteúdo dos inquéritos. O pedido de liberação das informações foi feito pelo presidente da CPMI, deputado Antônio Carlos Biscaia. O Ministério Público Federal em São Paulo quer permissão para, junto com a polícia, obter dados cadastrais dos proprietários de telefones celulares. O apelo foi feito ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A medida visa combater as ações do crime organizado que usa o celular para dar ordens de dentro das penitenciárias a traficantes em liberdade.
Uma ação civil pública nesse sentido já havia sido ajuizada em 2001, 5 anos antes da onda de violência articulada por facções criminosas no estado de São Paulo. E a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo cobra providência das autoridades em relação ao crime organizado. O presidente da OAB, Luiz Flávio Borges Durso, diz que é preciso que a sociedade civil coopere, fazendo denúncias. O momento é grave, o momento é delicado, reclama reação das autoridades constituídas e também a colaboração de toda a sociedade. Não só os investimentos para a área de segurança, as parcerias para trabalhar o serviço de inteligência, mas a sociedade pode fundamentalmente colaborar com a maior arma que existe contra o crime organizado, que é a informação. A entrevista foi concedida ao repórter Alcindo Garcia, da Assessoria de Comunicação da OAB Paulista. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação pedindo o afastamento de sindicalistas e a anulação de eleições em sindicatos dos rodoviários de Alagoas. Após investigações da Procuradoria Regional do Trabalho, foram constatadas várias irregularidades. Além das fraudes nas eleições, a criação de sindicatos paralelos e desvio de verbas. 14 pessoas da diretoria dos sindicatos são acusadas de participar de forma fraudulenta por não fazer parte da categoria. Se o pedido do MPT for aprovado, novas eleições podem ser realizadas em 45 dias. Professor da Universidade de Goiás, demitido por insubordinação grave, não consegue ser reintegrado ao cargo. A relatora do recurso no STJ, a ministra Laurita Vaz, da terceira sessão, havia acolhido parcialmente a liminar para que Oliveira Filho fosse reintegrado ao cargo até o julgamento final do processo. Após analisar o caso, o ministro Paulo Medina destacou que não houve violação do direito de ampla defesa no processo administrativo. Segundo ele, como não há irregularidade no processo disciplinar, torna-se inviável a apreciação da pena e das provas anexadas aos autos. Por isso, não há direito líquido e certo capaz de amparar a concessão do pedido. Os ministros Nilson Naves, Félix Fischer, Hamilton Carvalhido e Paulo Galotti votaram com o ministro Medina. O ministro Arnaldo Esteves Lima seguiu o entendimento da ministra Laurita Vaz. Do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, Sebastiana Amaral. O Ministério Público Federal em Bauru está cobrando do INCRA informação sobre assentamento em Promissão, no interior de São Paulo. A ação foi ajuizada em função de área ocupada por uma mineradora e de construções irregulares realizadas numa reserva de preservação permanente do município. De acordo com o processo, foram vendidos lotes às margens de uma represa, que é reservatório da usina hidrelétrica de Promissão. O Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais também concedeu, de forma irregular, licença para a ocupação da área. Nesse caso, o INCRA já entrou com reintegração de posse. Além disso, foi construído um tanque de piscicultura que acabou prejudicando o abastecimento de água em assentamentos vizinhos. Outra irregularidade encontrada foi a existência de uma mineradora que extrai areia, sem autorização prévia do INCRA. E agora vamos à última notícia. O Superior Tribunal de Justiça mantém indisponíveis os bens da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Também suspendeu o pagamento de despesa referente à participação dos vereadores em reunião extraordinária. A decisão é do presidente do STJ, ministro Rafael de Barros Monteiro Filho, ao negar pedido de suspensão de liminar e de sentença da Câmara Municipal da cidade. Ficou mantido ainda o afastamento do presidente da casa, a quebra do sigilo bancário dos vereadores e a indisponibilidade de bens necessários à reparação dos danos causados ao cofre público municipal. As notícias do Poder Judiciário terminam aqui. A você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção do Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Roberto Cavalcante aplaude decisão do STF que acelera a transposição do Rio-São Francisco. Que as populações dos estados, atendido pela transposição, tenham, no mínimo, o direito de obter água para beber. Marcos Guerra contesta a revisão dos índices de produtividade da terra para a reforma agrária. É uma situação que joga no desânimo do produtor rural. Iris Araújo defende maior participação da mulher na vida política do país. Boa noite.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, aplaudiu decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal esta semana, suspendendo o andamento de mandado de segurança que inviabilizava a transposição do Rio São Francisco. O mandado apresentado pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente pediu o cancelamento do edital de licitação. Roberto Cavalcante acredita que a decisão vai permitir que o julgamento de todas as outras ações seja acelerado para não atrasar mais o início das obras. O povo da Paraíba espera, desta vez, que suas expectativas de um futuro com um mínimo de viabilidade econômica não sejam novamente frustradas. O povo da Paraíba espera também que as populações dos estados, atendido pela transposição, tenham, no mínimo, o direito de obter água para beber, condição básica para a sua sobrevivência. Roberto Cavalcante acrescentou que a ausência de ações do governo federal ou do governo estadual na Paraíba provoca atraso no desenvolvimento econômico do estado. Ele reclamou que recentemente a Agência Nacional de Petróleo excluiu a bacia de Pernambuco-Paraíba da 8ª rodada de licitações dos blocos de exploração petrolífera e pediu que a decisão seja revista. Quem também quer que a ANP volte atrás é o senador Marco Maciel, do PFL, que estranhou a exclusão dos 2 estados do edital. Ele observou que a própria ANP descobriu petróleo e gás natural nesses estados. Marco Maciel também não entende por que outras áreas, onde ainda não há comprovação da existência de petróleo, fazem parte do leilão. Postulo que seja revista essa decisão, porque ela é aberrantemente estranha e esperar mais um ano, o 9º edital, a meu ver, vai provocar danos que não são recuperáveis para os nossos estados. Temos, portanto, que apresentar nosso veemente protesto contra esta ação contra o Nordeste. O senador César Borges, do PFL baiano, afirmou que o governo Lula está em débito com o Nordeste porque não dá incentivos para a região se desenvolver. Dessa forma, o Nordeste continuará com indicadores muito abaixo da média nacional. Ele contou que a pobreza atinge 33% dos brasileiros, mas no Nordeste o índice é bem maior, 57% dos moradores da região. Além disso, 56% dos brasileiros ganham mais de 2 salários mínimos, mas apenas 36% dos trabalhadores nordestinos estão nessa situação. César Borges disse que o candidato Geraldo Alckmin defende ações específicas para o desenvolvimento da região, como a recriação da Sudene e a reestruturação dos fundos de desenvolvimento regional. O líder do PSDB, Arthur Virgílio, voltou a ocupar a tribuna do Senado hoje para defender a manutenção de incentivos fiscais exclusivos para a Zona Franca de Manaus fabricar produtos de áudio e vídeo. E afirmou que seu partido vai obstruir as votações no Senado se realmente for editada a medida provisória para permitir que o conversor de sinais digitais para a televisão seja fabricado fora do polo industrial de Manaus. Arthur Virgílio adverte que o polo vai perder competitividade e mais de 450 mil trabalhadores terão emprego ameaçado. É isso que deseja o governo do presidente Lula da Silva? Acabar com o principal polo industrial de Manaus? Acabar com milhares de empregos? Destruir o polo industrial de Manaus, que tantos benefícios trouxe e vem trazendo não apenas para a Amazônia e para o Brasil, do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista do financiamento do interior do estado, do ponto de vista da defesa ecológica da floresta mais intocada da região amazônica, que é do meu estado, que mantém mais de 98% da sua cobertura florestal intacta. Em instantes, migração japonesa completa 50 anos no Rio Grande do Sul. Se você tem dúvidas sobre um projeto de lei, quer fazer denúncias, críticas ou mandar sugestões para um senador, ligue para o Alô Senado, a central de relacionamento do Senado com o cidadão. O número é 0800 61 22 11. O Alô Senado é um serviço gratuito que funciona em dias úteis de 8 da manhã às 8 horas da noite. Alô Senado, 0800 61 22 11. Exerça seu papel de cidadão. Ligue e participe. A imigração japonesa no Rio Grande do Sul está completando 50 anos. O fato foi ressaltado pelo senador gaúcho Sérgio Zambiase, do PTB. Zambiase destacou o padrão de excelência da cultura nipônica em diversos setores,
como o industrial, o comercial e o agrícola. E o senador Edson Lobão, do PFL maranhense, saudou o Dia do Maçom, comemorado no dia 20 de agosto. Ele destacou a luta e a contribuição da maçonaria pelo bem da humanidade e em momentos importantes da história do Brasil, como na abolição dos escravos, na independência e na redemocratização do país. Edson Lobão ressaltou que nos dias de hoje, uma das lutas dos maçons é a preservação da Amazônia. O senador Marcos Guerra, do PSDB do Espírito Santo, protestou contra a intenção do Ministério da Agricultura de rever os índices de produtividade da terra para fins de reforma agrária. Ele acha que a medida visa atender entidades como o MST e o MLST, porque pode aumentar o número de propriedades passíveis de desapropriação, mas adverte, desanimam o produtor rural. É que, seguindo o texto proposto, a produção de gado em certas regiões teria que ser dobrada para a área ser considerada produtiva. E no caso de lavouras, o índice deveria ser 2 a 3 vezes maior que o atual. É uma situação que joga no desânimo do produtor rural, hoje enfrentando problemas como o câmbio desfavorável às exportações, os juros altos, tributos elevados, as variações do clima e o alto preço dos insumos agrícolas. De acordo com Marcos Guerra, a saída do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, foi causada por essa medida, porque poderá agravar a crise do agronegócio. As mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro, mas são os homens que dominam as listas de candidatos que disputam cargos nas eleições deste ano. Assim, mais uma vez, não será cumprida a lei que obriga os partidos a reservarem 30% de suas candidaturas às mulheres. Segundo a senadora Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, elas representam 51,53% do eleitorado, mas apenas 13,95% das candidaturas. Iris de Araújo reclama que o controle do Brasil está exageradamente nas mãos dos homens. Ela acredita que a mulher brasileira pode ajudar a mudar o Brasil se ocupar mais cargos públicos. Iris de Araújo pediu que as eleitoras brasileiras tenham consciência do poder do seu voto e escolham bem seus candidatos no dia 1º de outubro. A maior presença da mulher na vida pública significa um olhar mais atento para as questões fundamentais da educação, da saúde, da segurança, porque ninguém mais do que ela teme pela vida dos filhos e do marido. Nesse momento tão difícil para a vida brasileira, um momento político tão horrível, a mulher precisa participar mais, a mulher precisa saber escolher, a mulher precisa olhar na hora de votar, assim como todos os cidadãos brasileiros. Jornal do Senado, redação e edição, Esther Monteiro, Luciomar Rodrigues, Márcia Torelli e Patrícia Novaes. Áudio, Edgar Rosa e Fábio Calixto. Apresentação, Osório Anquises e Ana Lu de Matos. Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. TCU suspende processo seletivo da ABDI e pregão eletrônico de Furnas. O Tribunal de Contas da União determinou no dia 27 de julho a suspensão cautelar de processo seletivo de pessoal para formação de quadro de reserva no âmbito da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. A suspensão do certame originou-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU sobre possíveis irregularidades ocorridas, como ausência de objetividade no processo seletivo e desobediência a princípios constitucionais, entre outros. A seleção deverá ficar suspensa até que o tribunal analise o mérito da representação. O TCU vai ouvir o presidente da ABDI sobre o assunto. Furnas. O tribunal determinou também, no último dia 2, a suspensão cautelar de pregão eletrônico em andamento no âmbito de Furnas Centrais Elétricas S.A. A suspensão do certame originou-se de representação formulada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados. Eleições podem garantir renovação política, acredita parlamentar. Projeto quer limitar o uso de recursos para promoção de eventos. Deputado quer retomar discussão sobre a reforma trabalhista. Joaquim Francisco, do PFL de Pernambuco, afirmou que a reforma trabalhista precisa ser retomada pelo Congresso Nacional para combater o desemprego a partir da flexibilização da legislação. Funcionou na Câmara, e ainda está instalada, uma comissão
para analisar a reforma trabalhista. Mas, na minha opinião, a comissão perdeu muito da consistência dos seus trabalhos, ficou discutindo a questão mais ideológica. Nós temos uma brutal crise de desemprego no Brasil. Cada dia é mais difícil você criar novos empregos. Então vamos flexibilizar, ao menos durante 2 ou 3 anos, a legislação trabalhista, permitindo o entendimento entre o empregador e o empregado. De acordo com Joaquim Francisco, a lei deve permitir que os desempregados possam exercer funções temporárias fiscalizadas pelos sindicatos, mas com respeito à liberdade de contrato por ambas as partes. Mauro Passos, do PT catarinense, apresentou o projeto que prevê o combate ao assédio moral aos trabalhadores. Segundo ele, o problema tem crescido tanto no meio privado quanto público e deve ser enfrentado com a criminalização do assédio. Nós também estamos dando muita ênfase à conscientização e à informação sobre o tema. Nós, inclusive, nos pautamos por uma legislação francesa, que é onde essa situação está mais avançada, e também nos ajudou muito uma pesquisa desenvolvida em São Paulo, onde foi feito uma coleta de informações na indústria paulista e que mostram dados assim assustadores, né, onde quase 40% dos trabalhadores, de alguma maneira, em algum momento, foram assediados. Mauro Passos explicou que os assediados registram muitos distúrbios, inclusive culminando com o suicídio. Ele afirmou que essa lacuna na legislação trabalhista precisa ser preenchida em defesa da saúde dos trabalhadores. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, lamenta que não seja cumprida a lei que define a promoção na carreira dos taifeiros da aeronáutica que deveriam alcançar o posto de suboficial. Carlos Santana considera uma vitória o interstício na mudança de patente ter voltado a ser de 4 anos, em vez dos 7 anos estabelecidos na portaria do Comando Geral da Aeronáutica, mas explica que a determinação não é observada. Uma portaria não pode ser maior do que uma lei. E nós estamos fazendo tudo agora, o empenho para que seja aprovado o mais rápido possível um projeto de lei que veio do Executivo, fazendo com que eles voltem, entendeu, a ter novamente a sua carreira, entendeu, ser beneficiado. Carlos Santana acrescenta que os taifeiros da reserva também terão o mesmo direito assegurado, como acontece com a categoria no Exército e na Marinha. Economia. Deputado analisa novo pacote cambial. Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, acredita que o pacote cambial anunciado pelo governo este mês vai permitir que as taxas de juros caiam e o país possa melhorar ainda mais as exportações. O real vai se desvalorizar um pouco frente ao dólar, favorecendo as exportações do café, do álcool, das chamadas commodities, que são aqueles produtos que geram emprego no Brasil. O minério de ferro, a gusa, enfim, aquilo que o Brasil vai exportar mais ainda. Então, ele vai gerar bem-estar aqui dentro. Para Virgílio Guimarães, o pacote não afeta a política econômica e o controle da inflação. Preocupações que o governo deve ter sempre. Na sua avaliação, o pacote cambial vai melhorar o nível da economia brasileira. Inocêncio Oliveira, do PL pernambucano, destacou o sucesso da adoção do microcrédito, que tem garantido a inclusão de trabalhadores de baixa renda na economia nacional e elevado a qualidade de vida de várias famílias brasileiras. Eu quero louvar o governo que, através da Caixa Econômica Federal, através do Conselho Monetário Nacional, em 2003, fez as regras básicas para que esses empréstimos pudessem ser feitos. E hoje eu acredito que só esse ano, o ano 2006, até maio, 31 de maio, já foram feitos mais de R$1 bilhão em empréstimos dessa natureza, o que representa o sucesso do programa. Inocêncio Oliveira disse que o governo precisa continuar criando mecanismos para apoiar as pequenas e microempresas, que possuem grande potencial
para fortalecer a economia e reduzir a pobreza. Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, destacou a importância do Programa Nacional de Crédito Orientado, mantido pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e destinado aos pequenos empreendedores, como doceiras, costureiras e outros. Também atuam na concessão dessa modalidade de empréstimo as cooperativas de crédito, as agências de fomento, os bancos de desenvolvimento, também entre muitas instituições. Já a primeira Conferência Nacional da Economia Solidária, isso foi realizado em junho último aqui em Brasília, já destacou o papel do microcrédito para empreendimentos que se enquadram como solidários. Lincoln Portela afirmou que o Congresso precisa dar o seu apoio decisivo às iniciativas dessa natureza, pois o microcrédito permite que pequenos negócios possam gerar renda e empregos, principalmente nas periferias das grandes cidades. Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou a importância da profissão de contador e destacou que o Conselho Federal de Contabilidade reúne 400 mil profissionais em 27 conselhos regionais. Edinho Bez relacionou aspectos positivos da profissão, a mais procurada nas universidades norte-americanas. Segundo o deputado, ela não discrimina a idade, abrange funções como a de auditoria e gerência e contribui na recuperação de microempresas. A contabilidade, ela é muito importante numa empresa. Se o patrão, o acionista, o diretor, o presidente, o dono da empresa, valorizar o contador, ele serve também como gestor, porque a contabilidade, na essência da palavra, ela é a radiografia, ela é a fotografia da empresa. E todo empresário que valoriza o contador, que dá oportunidade